Attila acerta um tapa na cara de Reha na frente da própria filha dele. O sangue escorre. Tilsen grita que odeia Attila. E Karsu fica no meio, olhando para os dois homens que representam tudo o que ela quer e tudo o que ela teme ao mesmo tempo. Esse é o episódio que vai te prender do começo ao fim. Porque aqui ninguém sai ileso. Nem os personagens. Nem quem está assistindo. Vamos começar pelo começo. Mer decide ligar para Karsu para contar que Attila saiu de casa. Attila não queria que ele ligasse, sabia que ia levar uma invertida da amada. Mas Mer tem certeza de uma coisa: Karsu vai se alegrar com a notícia. Ele passa o telefone para o irmão. Por dentro, Karsu está processando. Porque Attila saiu de casa. O divórcio está andando. E a vida que ela construiu longe dele está ficando cada vez mais complicada de sustentar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Adnan está encurralado. Sentado com seus advogados, ele descobre que Irmak entregou os documentos pessoalmente. Que ele pode perder tudo. Que pode ir para a cadeia. Ele grita que os advogados são idiotas. Que foram muito bem pagos para evitar exatamente isso. Mas a resposta que recebe é clara. Não há muitas esperanças. Reha fica sabendo que Adnan se estrepou de verde e amarelo. Que foi preso. E que ele, que investiu na sociedade do velho da lancha, perdeu todo o dinheiro junto. Ele se senta para não cair duro. Grande tenta acalmá-lo. Mas Reha está entrando em parafuso. Porque o golpe foi duplo. Perdeu o dinheiro e ainda vai ter que lidar com Lali e o caos que isso vai gerar. Lali, por sua vez, está revoltada com Hassan por ter retirado o apoio de Attila. Ela esculhamba meio mundo, reclama da humilhação de ter sido abandonada e exige que Reha haja contra os inimigos. E então Reha, que estava sem saída, tem uma ideia. Uma ideia suja. Ele vai usar as crianças para manipular Karsu. Vai fazer os filhos dizerem que sentem saudade dele, que querem a família de volta, que estão sofrendo. Tudo calculado. Tudo frio. Mas antes de chegar lá, tem uma cena que precisa de atenção total. Porque Karsu vai a uma reunião de pais na escola de balé de Tilsen. E o que acontece ali é um retrato brutal de como a sociedade trata mulheres divorciadas. Cena, a mãe anfitriã, pergunta com um sorriso se Karsu trabalha. Karsu responde que trabalha numa livraria. Cena questiona se é um passatempo. Karsu responde que é seu ganha-pão oficial, porque é separada há 8 meses e mora com a mãe. Os outros pais trocam olhares como se estivessem vendo um bicho estranho. Cena comenta que deve ser duro morar com a mãe nessa idade. Outra mãe pergunta se o ex paga pensão. Karsu explica que aceitou um divórcio sem pensão para conseguir a guarda das crianças mais rápido, e que o ex fez de tudo para não pagar R$1. E então Karsu faz algo que ninguém esperava. Em vez de engolir a humilhação, ela fala. Fala sobre o que é trabalhar para se sustentar sem depender de ninguém. Fala sobre os abusos psicológicos e econômicos que sofreu. Fala que se arrepende de não ter estudado, porque acreditou que ficaria eternamente casada. E, sem citar nomes, olha para aquelas mulheres e diz o que todas precisam ouvir. Companheiro de vida de verdade não é aquele que trai a esposa quando ela fica velha ou feia perante os olhos dele. As esposas se entreolham. O silêncio diz mais do que qualquer resposta que elas poderiam dar. Karsu pede para Cena chamar Tilsen. E sai com a cabeça erguida. Mas do lado de fora, antes de ir embora, ela escuta as outras mães falando muito mal dela. E engole. Porque aprendeu que algumas batalhas não valem a energia. Tilsen, enquanto isso, está sofrendo de outro jeito. As colegas planejam viagens internacionais. Uma delas pergunta para onde Tilsen vai nas férias. Sem coragem de admitir que não tem dinheiro nem para ir a lugar nenhum, ela mente. Vai para os Estados Unidos. Vera pede para ela trazer um moletom de lá. Tilsen confirma que vai trazer. E assim começa uma mentira que vai crescer e crescer até explodir da pior forma possível. Se você está acompanhando cada detalhe dessa história, se inscreve no canal porque a gente não deixa nada passar. Agora vamos falar de Irmak. Porque esse episódio entrega para ela uma das cenas mais dolorosas de toda a temporada. Irmak vai ao hospital com Feliz. A médica faz o ultrassom. E então faz uma cara estranha. Irmak pergunta o que há. E a médica informa. Não há mais batimentos. O bebê morreu. Irmak cai num choro profundo, daquele que vem do fundo do corpo e não pede licença. Feliz tenta consolá-la, mas também não resiste e chora junto. É uma cena silenciosa, pesada, daquelas que ficam. E o pior? Adnan liga do presídio. Irmak atende sem saber que é ele. E ele anuncia, com raiva, que vai dedicar a vida a destruí-la e tirar o bebê dela. Irmak responde, não há mais bebê. Ele vai mofar na cadeia. E desliga chamando o marido de imbecil. Adnan joga o telefone longe, gritando.
E Irmak amarra o cabelo, chamando o marido de imbecil de volta. Dois mundos. Uma dor que só um deles está sentindo de verdade. De volta à família, Irmak chega em casa e a família se reúne ao redor dela. Turkan e Ipek aparecem para dar apoio. Turkan revela que antes de ter a filha mais velha, ela perdeu 2 bebês. E sugere que Irmak aproveite esse momento para recomeçar. As mulheres da família fecham um círculo ao redor dela. E por um momento, o peso fica um pouco mais leve. Mas Adnan não está dormindo. Ele convoca o advogado e revela uma bomba. Irmak assinou documentos há 10 anos sem saber do que se tratavam. Ela virou sócia de várias empresas sem perceber. E agora, com Adnan preso, as dívidas dessas empresas caem no nome dela. 50 milhões de liras. Convertendo, 8 milhões de reais. Irmak descobre pelo advogado de Adnan. Fica horrorizado. Permit contestar. Mas o advogado deixa claro. Para contestar, ela precisa pagar primeiro. Irmak sai da reunião amaldiçoando o marido. E quando conta para a família o valor da dívida, o silêncio que se instala na sala é o tipo que machuca. Feliz anuncia que vai vender as 2 casas. Turkan e Ipek prometem ajudar. E Irmak, que não merecia nada disso, fica sentada no sofá se culpando por ter confiado em um homem que não merecia. Feliz então dá uma pescotapa em Irmak. Pergunta se a filha quer virar uma minhoca mesmo. E as 3 mulheres, no meio de tanta dor, morrem de rir. Porque às vezes o riso é a única coisa que ainda funciona. Agora vamos falar de Hassan. Porque esse personagem, que chegou como ameaça, está se revelando como uma das figuras mais interessantes do episódio. Feliz está distribuindo aperitivos na livraria para provocar o vizinho mafioso. Hassan observa pela janela do restaurante, com medo de ser visto comendo os petiscos dela. Julia, a dona da floricultura ao lado, aparece e começa a encher o saco de Hassan com elogios e convites. Hassan não presta atenção em nada. Só tem olhos para Feliz. Feliz oferece um petisco para Julia. Ela prova e faz a maior careta do mundo dizendo que está amargo. Omer Eshevi de Telojam. Ersham também elogia. Feliz responde com calma que todo mundo adorou. Julia diz que ela é a exceção. E garante que faz os petiscos muito melhores. Feliz fecha a cara. E sussurra para Karsu que vai fazer os petiscos dela na próxima oportunidade para ela provar. A rivalidade está declarada. E Hassan, que causou tudo isso sem querer, assiste de longe sem entender muito bem o que acabou de criar. Mas Hassan tem um problema maior. Turkan aparece no restaurante e o confronta diretamente. Diz que Feliz já passou por muito perrengue na vida e não merecia mais isso. E então, sem piscar, conta que a comida dele é tão apimentada que ela ficou com problemas digestivos, e que nas 2 vezes que pegou Covid não foi tão ruim quanto aquela refeição. E vai embora avisando que vai contar para todo mundo. Hassan olha para Dilaver e murmura que na família de Feliz só tem maluco. Dilaver concorda, mas lembra que agora é só arranjar um jeito de se reconectar com a botocada. Hassan decide escrever uma carta. Enquanto isso, Mert aparece na livraria chamando Karsu de detetive por ter descoberto tudo sobre Hassan e Feliz. Karsu reclama. Mert sugere que ela deixe a mãe curtir a vida, assim como a própria Karsu deveria curtir a dela. E cita, sem disfarçar muito, que Atila acabou de se divorciar. Karsu entende o recado, mas convida Mert para jantar em casa dele. Mert fica animado. E ela sabe exatamente o que vai encontrar quando chegar lá. Na noite do jantar, Mert apaga as luzes e começa um show no jardim. Uma serenata improvisada para aproximar os dois. Karsu e Atila ficam chocados. Depois começam a rir. E então, num passo complicado, Mert cai do palco e bate as costas no chão. Karsu entra em desespero. Atila também. Os dois correm para socorrê-lo. E no hospital, Mert explica, rindo de dor, que queria ajudá-los a se aproximar. Atila lembra que a música estava tão alta que eles não conseguiam nem se ouvir. Os 3 riem. E Karsu vai embora. Mas algo mudou naquela noite. Porque no dia seguinte, Karsu fecha a livraria. Otilo Oporetse. Eles ficam cara a cara. Ele pergunta o que ela achou do sorvete. Ela não responde com palavras. Tasca Bayonila. Os dois se esbarram numa estante, completamente entregues. A pegação é interrompida por uma cliente perguntando se há alguém na livraria. Karsu se recompõe, manda Atila embora. E fica sozinha, tentando fingir que está tudo normal. Mas não está. E ela sabe disso. Agora vamos falar de Herra. Porque o bigodudo não para de se superar em comportamento deplorável. Ele convoca os filhos para uma reunião secreta. Pede segredo. E manipula as crianças para que digam para Karsu que sentem saudade do pai e querem a família de volta. Tilsen vai além e sugere usar um trabalho da escola sobre um dia em família para manipular a mãe.
Herra abraça a filha satisfeito. As crianças comemoram o sucesso do plano entre si no quarto. E Herra já está calculando os próximos passos. O plano funciona parcialmente. As crianças convencem Karsu a passar um dia em família. Eles vão andar a cavalo. Um cavalo morde Herra e ele finge que não está morrendo de dor. As crianças se divertem. E Herra se senta ao lado de Karsu propondo que eles voltem a ser família. Karsu responde que ele acabou com tudo e que nem família de verdade eles eram. Herra pergunta se quer sorvete. Ela diz que não. Ele vai buscar mesmo assim. E Karsu olha para ele indo embora e sente uma mistura de raiva e cansaço que só quem já esteve nessa situação conhece. Mas Herra guarda o melhor para o final. Ele aparece na cafeteria de Attila. Começa a provocar. Diz que Karsu já passou da validade. Que Attila gosta de comer sobra dos outros. E então Attila acerta um tapa na cara de Herra. O sangue escorre. Herra tenta revidar. Leva um murro no estômago. Attila continua, furioso, até Chevida afastá-lo. Karsu chega correndo com Tilsen. Vê tudo. Grita para Attila parar. Herra, no chão, aproveita e grita para a filha que Attila vai matá-lo. Tilsen fica aterrorizada. Grita que Attila é horrível e que o odeia. E Karsu fica no meio. Olhando para Tilsen assustada. Olhando para Rhea sangrando. Olhando para Attila que acabou de fazer exatamente o que Herra queria que ele fizesse. Porque Herra ganhou essa rodada. Não com argumentos. Com sangue. Vamos falar agora de Tilsen. Porque a mentira que ela plantou começa a colher frutos amargos neste episódio. Vera mostra para a mãe um story de Tilsen supostamente em Londres. Cena da zona foto. Percebe que não é uma casa. É um hotel. Pesquisa no Google e encontra a mesma imagem no site do estabelecimento. Chama Tilsen de coitada. E proíbe Vera de falar com ela de novo, chamando a garota de mentirosa e problemática. Cena liga para Karsu pedindo para ela comprar remédios para tireoide em Londres, já que ficou sabendo pelo story que ela está lá. Karsu quase cai. Desliga. Conta para Feliz e Irmak. E vai direto ao quarto de Tilsen. Tilsen, encurralada, responde que a mãe deveria resolver isso logo, porque todo mundo viaja menos ela. Karsu explica que ela precisa aprender a agradecer pelo que tem. E ordena que ligue para Vera e se desculpe. Tilsen chora que a mãe sempre a humilha. E joga a faca mais afiada que tem. Se a mãe voltasse com o pai, nada disso seria mentira. Karsu manda a filha calar a boca. E sai da sala bufando. Mas depois conversa com Irmak sobre levar Tilsen a um psicólogo. Porque Tilsen foi a mais afetada pelo divórcio. E Karsu sabe disso. Mesmo quando a filha dói. No balé, a situação piora. As colegas criam uma música para Tilsen, zombando da mentira da viagem para Londres. Vera mostra a foto do hotel no Google na frente de todas. Tilsen sai correndo. Humilhada. E liga desesperada para Rhea pedindo para buscá-la. Uma criança mentindo sobre uma viagem parece pequeno. Mas o que esse episódio está mostrando é que Tilsen está gritando por socorro do único jeito que sabe. E ninguém ainda ouviu de verdade. Agora vamos falar da relação entre Feliz e Hassan. Porque é aqui que o episódio entrega os momentos mais engraçados e os mais reveladores. Feliz descobre que Hassan e Attila são pai e filho. Descobre que Mert é o outro filho. Descobre que a livraria onde Karsu trabalha foi criada com segundas intenções. E descobre que o restaurante de Hassan foi aberto do lado deles por algum motivo que ela ainda não entende completamente. Feliz fica petrificada. E então vira um furacão. Ela joga as flores que Hassan mandou no lixo. Ela distribui aperitivos na frente do restaurante dele. Ela conta para Turkan que Hassan é mafioso. Turkan, sem nem piscar, torce para ele ter diarreia com a própria comida apimentada e que o restaurante quebre. Mas Hassan não desiste. Manda uma cesta de legumes e frutas frescas para Feliz com um bilhete. Você disse para eu não comprar flores. Isso não são flores. Homer entrega e cai na risada com o truque do patrão. Feliz ameaça voar no pescoço de Homer e manda devolver tudo. Mas quando Mert aparece e implora para colocar as fofocas em dia, Feliz acaba cedendo. Ela não consegue ficar brava com Mert. E ele jura que não sabia que o pai estava envolvido com ela. Feliz decide o vilho. E Mert aproveita para defender Attila com toda a diplomacia que tem. Hassan, enquanto treina o que vai dizer para Feliz, admite para Dilaver que não aprovaria Karsu com o filho nunca nessa vida. Mas que ela é filha de uma mulher cuja amizade ele valoriza muito. E que agora não sabe o que fazer. O ex-mafioso que queria limpar o passado, está sendo ensinado pela vida que o passado não some só porque a gente quer. Agora vamos falar de Lali. Porque a ex-mulher de Attila decidiu virar vilã de vez neste episódio. E está fazendo isso com uma eficiência assustadora. Ela começa a coletar assinaturas para destituir Feliz da administração do condomínio.
Fala para as vizinhas que a água da piscina está verde, as folhas mais secas que o deserto, e que nada está sendo feito. As vizinhas assinam. Porque assinariam por qualquer pessoa que não aumente a taxa do condomínio. Depois vai ao restaurante de Hassan com Reha e Hande. Se apresenta para ele. Conta que se divorciou de Atila pela manhã. Que seu orgulho está em frangalhos. Hassan sente pena e avisa que ela virou sua filha, então não tem que se preocupar com mais nada. Lali absorve isso. E usa. Reha fica satisfeito com a irmã virando a vilã. Os dois batem palminha. E já estão planejando os próximos ataques. Vamos agora para Hande. Porque ela também tem um arco que chega ao fim neste episódio. Hande dá um ultimato para Reha. Casamento ou filho. Reha responde com a mesma ladainha de sempre. Já tem filhos demais. Não é hora. 2 ou 3 meses mais. Rand cansa. Vai para o quarto. Faz as malas. Grita que Reha é um mentiroso sem palavra e sem honra. E sai. Reha assiste a tudo e comenta para Lali que se casaria com Hande. Só precisava de um tempo. Lali cai na risada porque sabe que ele nunca faria isso. E que agora fica mais fácil para ele tentar reconquistar Karsu. Hande ainda aborda Karsu na saída do condomínio. Tenta explicar que ficou com Reha por amor, não por ambição. Que se odiou por trair a melhor amiga. Karsuov. E responde com uma frase que encerra tudo. O problema não é o sentimento. O problema é que Hande ia à casa dela, comia da comida dela, fazia carinho nos filhos dela. E ao mesmo tempo estava dormindo com o marido dela. Isso não merece compreensão. Karsu se retira. E Hande fica sozinha na calçada, confiando que ele vai sentir falta dela. Talvez sinta. Mas Karsu não vai estar esperando para ver. Agora as 3 teorias que este episódio deixa no ar. E são todas muito boas. Primeira, Tilsen está à beira de um colapso emocional que vai forçar Karsu a tomar decisões difíceis. Ela mente compulsivamente. Usa o divórcio como arma contra a mãe. E foi humilhada na frente de todas as colegas de balé. A psicóloga da escola já alertou que o divórcio abalou as estruturas da garota. É possível, embora nada confirme ainda, que Tilsen tome uma atitude mais drástica nas próximas cenas para chamar atenção. Ou que o reencontro com a psicóloga force Karsu e Reha a terem uma conversa honesta que nenhum dos dois está preparado para ter. Segunda, Hassan vai se aproximar de Feliz por um caminho que ninguém está esperando. Ele contratou Homer. Homer está circulando pela administração do condomínio. Feliz está vulnerável com a situação de Irmak e a pressão de Lali querendo tomar o seu posto. É possível que Hassan use essa situação para aparecer como aliado de Feliz no momento em que ela mais precisa. Nada confirma que ele vai fazer isso conscientemente. Mas o veião é esperto. E já provou que sabe jogar longo. Terceira, a briga entre Atila e Reha na frente de Tilsen pode ser o ponto de virada definitivo de Karsu. Ela viu Atila perder o controle. Viu Tilsen aterrorizada. E Reha vai usar isso com maestria. Vai pintar Atila como perigoso, instável, mafioso. Vai dizer para a psicóloga que Karsu está expondo os filhos a um criminoso. E Karsu, que acabou de beijar Atila pela primeira vez com vontade de verdade, vai ter que escolher entre o que o coração pede e o que a filha precisa. Esses 2 caminhos ainda não se encontraram. E quando se encontrarem, vai ser o momento mais difícil de toda a temporada. O que você acha? Tilsen vai piorar antes de melhorar? Hassan vai conseguir reconquistar Feliz? E Karsu vai conseguir separar o que sente de Atila do que Tilsen precisa ver?